Olá, alunos! Eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre ciências. Hoje vamos estudar as páginas 90 e 91. Aqui é o seguinte: enfisema pulmonar e câncer de pulmão. Os brônquios mais largos, os bronquiolos e a traqueia têm um sistema de limpeza formado por cílios que se movimentam e que são revestidos de muco. A fumaça de cigarro contém substâncias que paralisam os movimentos desses cílios e, com isso, partículas de poeira, poluição e fumaça conseguem chegar aos alvéolos. Então, nosso sistema respiratório tem vários tipos de proteção para que nós possamos eliminar impurezas e absorver oxigênio do ar normalmente. Mas o cigarro, que é o maior vilão da nossa respiração, ele causa diversos problemas nesses meios de limpeza do ar, né? Aqui é o seguinte: à medida que a fumaça do cigarro inativa os cílios, as células que revestem as vias respiratórias passam a liberar mais muco para realizar a limpeza dessas vias. O muco se acumula e começa a ocorrer a tosse típica dos fumantes. Então, por que acontece aquela tosse seca que os fumantes têm? É porque os cílios que captam as impurezas em várias partes do sistema respiratório ficam secas. Logo, as impurezas passam e o corpo da pessoa começa a tossir para eliminar essas impurezas. Então, quanto mais o sistema respiratório estiver agredido por causa do pulmão, mais secos são os cílios, mais poeira passa, mais tosse se cria, né? Dia após dia, a fumaça de cigarros irrita a parede dos brônquios e dos bronquiolos, causando sua inflamação. A bronquite, por causa da perda do mecanismo de limpeza, bactérias podem chegar com facilidade nos pulmões, deixando o fumante mais sujeito a infecções pulmonares, como a pneumonia bacteriana. Embora essas infecções possam ser tratadas com antibióticos, a bronquite persistirá enquanto o indivíduo fumar, tornando-se bronquite crônica. Então aqui nós podemos descrever 3 tipos de bronquite: a bronquite inicial, depois a bronquite crônica, né? Porque na bronquite a pessoa pode usar antibióticos, remédios para eliminar a tosse, para eliminar essas impurezas, mas se a pessoa continuar insistindo no cigarro, ele vai criar uma bronquite crônica. E da bronquite crônica ela vai evoluir para um caso mais grave, que seria o enfisema pulmonar. Então a bronquite ela tem 3 estágios: bronquite crônica e enfisema pulmonar. O próximo estágio é o do enfisema pulmonar, no qual os alvéolos pulmonares perdem sua elasticidade, praticamente não se esvaziam e oferecem grande dificuldade para espirrar o ar e para renová-lo na inspiração, né? Porque no natural a gente respirar, depois inspirar para que o ar saia. O coração de uma pessoa com enfisema pulmonar tem de trabalhar mais para suprir a oxigenação deficiente do sangue dos pulmões. Por causa disso, é comum doentes de enfisema pulmonar morrerem por problemas cardíacos. Então, o que acontece? Quanto menos ar tiver nos pulmões, mais o coração vai bater para que o sistema possa acelerar o batimento cardíaco, acelera para que o pulmão possa estar absorvendo mais oxigênio. Se o coração bate pouco, o pulmão trabalha menos. Quando o coração bate mais, o pulmão trabalha mais para poder suprir a sua necessidade de ar. Dentro do núcleo de nossas células fica o material genético que contém informações para a produção de substâncias essenciais às atividades das células. A fumaça do cigarro há várias substâncias capazes de alterar o material genético, o que descontrola algumas das atividades celulares. Diz que uma pessoa está com câncer quando algumas de suas células do corpo começam a se multiplicar descontroladamente. Então o que acontece? O cigarro, por ter muitas substâncias tóxicas, elas podem causar mutação nas células que tem no organismo. Uma parte do corpo que deveria funcionar normalmente pode ser alterada e começa a funcionar de modo errado. Isso provocando até muitas vezes, com muita facilidade, o próprio câncer. A probabilidade de fumantes contraírem câncer é provavelmente maior do que em não fumantes, como mostram os dados abaixo. Então aqui, ó. Localização do câncer: pulmão, boca, laringe, esôfago, rim, bexiga, pâncreas e estômago. São os 8 órgãos que mais sofrem câncer por causa do cigarro.
Então, aumento de risco. O pulmão, em primeiro lugar, 22,4 vezes. A boca, 27,5 vezes. A laringe, 10,5 vezes. O esôfago, 7,6 vezes. O rim, 3,0 vezes. Bexiga, 2,9 vezes. O pâncreas, 2,1 vezes. E o estômago, 1,5 vezes. Possibilidade de contrair câncer por causa do cigarro. Fumar consiste em inspirar fumaça contendo mais de 4.000 diferentes substâncias tóxicas. Olha, vocês verem, mais de 4.000 tipos diferentes de substâncias, né? E aumenta as chances de morrer antes da hora ou de sofrer uma doença de maior incidência nos fumantes, certo? Fibrose pulmonar. A inalação frequente de pó de sílica, pó de carvão de fibras de asbestos, amianto, pode conduzir à fibrose pulmonar, na qual, em reação à presença de partículas estranhas nos pulmões, o organismo produz uma camada de tecido conjuntivo cheio de fibras. Então, na presença de substâncias tóxicas, que também estão presentes no cigarro, a gente pode ter a fibrose pulmonar. Como ela funciona? Na reação, na presença de partículas estranhas nos pulmões, o organismo produz uma camada de tecido conjuntivo fibroso, um tecido dentro dos pulmões que vai impedir o trabalho do pulmão. Aí o que acontece? Que reveste o material intruso, né? No caso, essas partículas são cobertas por uma fibrose, mas essa fibrose não sai do pulmão, que vai causar problemas novamente. Quanto maior for a quantidade de partículas inaladas, maior a quantidade de tecido fibroso produzido e maior a perda de elasticidade do pulmão, o que dificulta a inspiração e as trocas gasosas do pulmão. É alta a incidência de câncer de pulmão entre as pessoas de fibrose pulmonar, certo? Aqui no quadro eu coloquei 7 perguntas muito simples relacionadas à página 90 e 91 para que a gente possa responder essa atividade. Primeira, qual o produto comercial e viciante que causa vários tipos de problemas respiratórios? No caso aqui deveria ser a segunda, eu vou ler para a terceira, mas não tem problema. Quais são as três formas ou estágios da bronquite causada pelos cigarros, né? Quarta, por que o coração de uma pessoa com enfisema pulmonar trabalha mais? Expliquei também. Quinta, quais são os 8 órgãos que podem sofrer câncer por causa do cigarro? Sexta, há quantas substâncias nocivas no cigarro, nocivas que fazem mal para o nosso corpo? Sétima, o que acontece na fibrose pulmonar, né? Como é o processo, né, das entradas das partículas e a criação da fibrose e o que ela causa, tá certo?